Marca aí na sua Bíblia, no livro de Salmos, no capítulo de número 46, no versículo 10, tem um versículo que você conhece bastante e que talvez ainda não entendeu o que Deus está falando para esses dias. E eu procurei bastante na palavra de Deus uma resposta do que Deus ele tinha para nos falar. E no versículo diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Deus ele disse essa palavra. E a Bíblia diz que Deus vela ela para cumpri-la. Uma coisa que o mundo precisa fazer. O mundo está muito danado. O mundo está muito inquieto, como um filho desobediente. As pessoas estão andando pelos seus próprios caminhos, fazendo as suas próprias leis. E Deus, através dessa palavra, ela ministrou sobre as nossas vidas e sobre qualquer pessoa que você queira compartilhar. Deus ele está dizendo para as nações, ele está dizendo para a terra: te aquieta, se aquieta. Vocês precisam saber, nós precisamos ter noção que Deus, ele é Deus. Aquietai-vos e sabeis. Tem hora, irmãos, que a gente está perdendo o entendimento do que é a verdade. Nós estamos perdendo o entendimento do que é real. E Deus, ele é real. Ele é mais verdadeiro do que o dia, do que o ar que respiramos, do que o corpo que habitamos. Nós precisamos de saber de uma coisa: Deus, ele é Deus. E ele quer ser exaltado, irmãos. Talvez através dessa palavra, algo vai tocar no seu coração. E é isso que é o meu objetivo através dessa palavra. Que Deus ele possa ser exaltado através da sua vida, através dos seus louvores, através da sua oração, através da sua palavra, através da sua entrega ao Senhor. Deus ele quer ser exaltado e não importa língua, religião, raça, não importa nada. Deus ele disse: eu quero ser exaltado pelas nações e eu vou ser. Eu te pergunto nessa noite, através dessa palavra, você está cooperando para que Deus seja exaltado? Para que Deus seja louvado através das suas vidas? Não importa, irmão, se o povo está se perturbando porque o mundo está parando. O Senhor está dizendo uma coisa: se aquieta. Se aquieta, porque vocês têm que saber, o mundo precisa entender que Deus é Deus e Ele está no controle de tudo e Ele pode sacudir as nações facilmente com a força do seu poder. Deus é tremendo, Ele é espantoso, a Bíblia diz que Ele é terrível, Ele é assustador. E nós temos que entender isso. Deus, Ele é grande. Irmãos, é impossível nós entendermos Deus com a limitação do pensamento que nós temos. Por que tudo isso acontece? Porque o inocente morre. Nós temos resposta, irmãos, que a gente nunca vai conseguir compreender com a nossa pequenez diante de Deus. Nós somos tão pequenos, tão insignificantes diante da grandeza que nos está revelada e que está guardada para cada um de nós. Deus, Ele nos deu tanta importância diante do valor que nós não temos. Deus, Ele nos deu valor. E a palavra de Deus diz que quando a mulher de Jó, o braço forte dele, a adjutora dele, disse... Então a sua mulher disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Quer dizer, sobre o mal que vinha sobre a vida de Jó, ela estava dizendo: por que você retens isso? Porque você é sincero. Amaldiçoa, quer dizer, blasfema de Deus por tudo isso que te vem e morre logo. Mas ele disse, como quem era sóbrio, como quem entendia, mesmo sem compreender, mas ele entendia e confiava. Como falas, qualquer doida, assim fala tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal?
E é isso que eu queria trazer hoje para a igreja. Às vezes a gente procura várias palavras e os pastores estão tentando entender, os profetas estão querendo entender que tempos estamos vivendo e por que isso nos sobrevém. Mas mesmo sem entender como Jó estava, nós precisamos confiar em Deus. Olha, talvez se você está inquieto no seu lar, talvez se você está perturbado, talvez se você está como um barco no meio de uma grande tempestade. Nesse momento nos resta uma coisa só a fazer. Não tentar resolver tudo, mas tentar confiar. Nós precisamos confiar mais em Deus. Confie que os tempos ruins também são necessários. E se Deus está permitindo ou enviando, que tudo seja para a glória de Deus e que a vontade dele seja feita e não a do homem. Irmãos, a palavra de Deus também tem algo muito forte. Lembrando de tempos de maldição, nós também lembramos dos dias de bênção, porque eles nos alcançaram também. Mas Deus ainda está conosco. A nossa bênção é o Senhor, não é aquilo que está em nossas mãos, mas aquilo que foi colocado dentro do nosso coração. E como não lembrar disso e falar de Deuteronômio no capítulo 28? Como não lembrar de quem envia a bênção, de quem envia a maldição? Não somente sobre um, mas sobre as nações também. Deus pode abençoar uma pessoa individual e amaldiçoar as nações. Deus pode guardar quem quer. Mas uma coisa é necessário nós sabermos nesses dias e vai para todos nós, seres humanos. Te aquieta e saiba que nós temos uma missão a cumprir. A Bíblia diz: será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar tudo que ele fala, quer dizer, os seus mandamentos, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Versículo 8: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo. Olha o que Deus vai fazer. Se nós obedecermos a Deus, se nós formos fiéis, filhos de Deus, o mal pode nos alcançar sim, as lutas podem vir, mas a Bíblia diz: o Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo, e os teus celeiros, e em tudo que tu puseres a mão, Ele abençoará você na terra que o Senhor te deu. O teu Deus, é o teu Deus, irmãos. Ele é o nosso dono. Mas a Bíblia também dá uma resposta, irmãos, para esses dias, para o mundo, para as nações. O Senhor também diz, no versículo 15: se porém não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidardes em fazer o que a sua palavra pede, o que está escrito em seus mandamentos, que o Senhor nos ordena, então sobre ti virá todas as maldições, elas te alcançarão. Irmãos, isso aqui é um despertar para aqueles que estão brincando com Deus, para aqueles que estão afastados de Deus, para a nação que blasfema do Senhor, os escarnecedores, que pensam que tudo está nessa vida. No versículo 21, o Senhor completa e fala literalmente o que está acontecendo nos dias de hoje. O Senhor te fará pegar a pestilência. A pestilência, irmãos, é as doenças contagiosas que passam pelo contato, que passam pelo ar, que são altamente perigosas e que causam a morte. A palavra está dizendo: o Senhor te fará pegar. Quem é? Quem é que nos guarda, irmãos? Quem é que tem o controle das nossas vidas? Quem é que tem as rédeas, como quem controla um animal? Quem é que tem as rédeas de tudo? É o Senhor, o Deus verdadeiro. Ele está dizendo assim: o Senhor te fará pegar a pestilência. Ele está dizendo: você vai pegar. Por quê? Porque com a maldição sois amaldiçoados. Quer dizer, o que vocês estão plantando, vocês vão colher.
O mundo hoje colhe o que sempre plantou. O mundo diz com os lábios, eu amo a Deus, mas com as suas atitudes eles têm se distanciado a uma distância imensurável. O mundo está insensível para a palavra de Deus. As pessoas não buscam mais, não sentem mais o prazer na presença de Deus, no Espírito Santo de Deus que nos é derramado. Até que te consuma na terra. O Senhor disse, eu vou enviar vírus, pestilência, coisas que vão passar entre vocês, que vai ser altamente contagiosa sobre toda a terra para consumir, a qual passará a vocês a possuir. O Senhor te ferirá com a tuberculose, com as febres, com a quintura, com ardor, com secura, destruição das sementes, da ferrugem. Perseguirão até que pereças. Aqui o Senhor está falando claramente de morte, irmãos. E não tememos pela morte, mas infelizmente, irmãos, nós vivemos em um mundo onde estão cheios de mortos vivos. Pessoas que estão secas, vazias de Deus. E nós, como povo de Deus, irmãos, temos que manifestar as bênçãos. E será que se não ouvirdes a voz do Senhor, sobre vocês virão todas estas maldições e elas te alcançarão? Nesse momento só temos um socorro, irmão. Se blinde no Senhor. Se guarde no Senhor. Se guarde na beleza da sua santidade. Confie naquilo que você tem feito até hoje. Você tem confiado no Senhor. Você tem andado nos seus caminhos. Você tem prazer em adorar o Senhor. E é isso que mais importa hoje. Um dos versículos mais falados nesses dias se encontra no livro de Isaías, no capítulo 26, no versículo 20 a seguir, diz assim: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Deus está dando um conselho: esconde-te, povo meu, até que passe a ira do Senhor, até que a ira do Senhor seja emplacada. Aleluia. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa das suas iniquidades, por causa dos seus pecados, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Amém, irmãos? E então, nesses momentos, irmãos, nós temos que entender uma coisa: quantas vezes o povo tem brincado com Deus? Quantas vezes? Até quando, Senhor? Até quando suportará isso? Até quando subirá diante das narinas do Senhor esse fedor que o mundo oferece? Deus é digno de toda perfeita adoração. Deus Ele é perfeito, Ele é digno de toda sinceridade, de toda nossa entrega, de toda renúncia, pelo infinito amor que Deus Ele nos ofereceu. Deus é digno de ser louvado e Ele é louvado nesse momento. Glória seja dado ao nome do Senhor. Glória seja dado ao Cordeiro de Deus que morreu por cada um de nós. Glória seja dado àquele que amou a igreja e deu a vida por ela. E por isso nós renunciamos a tudo pelo Senhor. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Será que Deus ele é tão ruim assim, irmãos? Não. Eu não vejo isso. A Bíblia diz no capítulo de Isaías também, no 59, eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas. A mão de Deus está estendida sobre a terra, para que possa salvar
Os seus ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir. Há misericórdia ainda sobre tudo isso, sobre esse mal. Eu ainda vejo Deus permitindo que o pecador se arrependa. Às vezes, quando a gente não consegue sentir no espírito, irmãos, com o toque da enfermidade, o coração do homem bruto, ele se torna sensível a Deus. Mas o que é que faz separação? O que é que permite que a ira sobrevenha sobre essas nações? As vossas iniquidades fazem divisão entre vocês e o vosso Deus. Quer dizer, o que nos afasta das bênçãos, irmãos, é a iniquidade, é a prática, é a vivência longe de Deus, é amar o pecado e aborrecer a santidade. Fazem divisão, separação entre nós e Deus. Os vossos pecados encobrem os vossos rostos para que não os ouçam. Porque as vossas mãos estão contaminadas. O mundo está contaminado, irmãos. E o único remédio para esse vírus, mais do que o do coronavírus, para o maior vírus que a humanidade enfrenta, que é o pecado, é o Cordeiro de Deus. Devemos olhar para Ele, Ele é o nosso socorro. Os corações passarão a ouvir uma pregação que ninguém entende, uma pregação louca, que o mundo não compreende, que os teólogos não decifram ela. Deus, Ele envia. Deus envia a sua ira como forma de amor, para que o homem se arrependa em vida e se converta a Deus. A Bíblia diz: e como Moisés levantou uma serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê, irmãos, todo aquele que olhar para Jesus nesses momentos, mas olharem com a alma, com toda a força, com todo entendimento, com toda a entrega, esses não perecerão. Você não vai morrer. A Bíblia diz para todos, se você está ouvindo esse áudio, você é uma pessoa que crê no Senhor. A Bíblia diz para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus ofereceu o melhor para você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não há possibilidade, irmãos, diante dessa palavra, de um servo de Deus perecer. Você não vai perecer. Você não vai perecer. Você tem a vida eterna. Então, nesse momento, confie no Senhor. Confie no Senhor com todo o seu coração. Confie no Senhor com a sua alma. Confie nele. Confie nele e Ele tudo fará. Confie nele, irmãos. Nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos, onde você está, e buscar pela presença do Senhor. E se arrepender, talvez pela frieza, pela insensibilidade. Se tranque no seu quarto, busque ao Senhor, porque Deus, Ele derrama a sua ira sobre toda a terra. O mundo precisa ser acordado. A Bíblia diz: aquietai-vos, se aquete. O mundo estava precisando parar, ele estava muito corrido. A economia, o povo só pensava em dinheiro, em lucro, em riquezas, e por isso a raiz de todos os males, ela estava muito profunda, e ela ainda está, e ela ainda continua muito profunda, está muito enraizado, não nessa terra, mas nos corações. A gente se preocupa muito com as coisas, mas as nações estão precisando saber de uma coisa, a você que é crente, a você que crê. As nações estão te perguntando: onde está o teu Deus? E o nosso Deus, Ele está no céu, Ele ainda está sobre o trono, Ele ainda rege as nações, e Ele fez os céus e Ele fez a terra. Ele tem domínio sobre as bênçãos, Ele tem domínio sobre a maldição.
Aleluia, Senhor meu Deus. E Ele liberou sobre nós. Ele disse: andai diante da minha palavra, e as bênçãos correrão atrás de você. Você vai ser guardado, você vai ser blindado, a sua casa vai ser protegida, o seu corpo vai ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Nenhum mal chegará até a ti, porque os anjos do Senhor, eles estão ao teu redor, guardando aquilo que é propriedade do Todo-Poderoso. Você pertence aos céus. Aleluia, Senhor meu Deus. Então, nesse momento, eu convido você a colocar as suas mãos sobre o seu coração agora, onde você estiver, e peça a Deus nesse exato momento. Peça a Deus que a glória de Deus se manifeste sobre a sua vida. Peça a Deus, Senhor, anima a minha fé. Anima a minha fé nesses tempos, Senhor. Talvez que esteja se dedicando a muitas outras coisas. Irmãos, nesses dias, uma coisa é necessária, que nós se despertemos, que os nossos olhos se abram. Nós estamos tendo tempo demais. Tempo demais, tempo demais, tempo demais. E pouco a gente temos feito com a presença de Deus em nossas vidas. Aleluia. Pouco Deus. Nós temos se aperfeiçoado. Verdade, Senhor. Irmãos, era tempo de nós estarmos se preparando para um tempo que está para vir. E que quando as portas das nossas casas se abrissem, nós estivéssemos preparados para aquilo que estamos para enfrentar, para as vidas que estamos para salvar. Aleluia, Deus. O que é que vai acontecer com a economia? Ninguém sabe. O que é que vai acontecer com o mundo? Se vão estabelecer uma nova moeda, uma nova ordem, um novo controle, porque o descontrole é mundial. Mas o Senhor disse: aquieta no Senhor, e sabeis que Ele é o Deus da sua vida, Ele é o Deus da providência. Não há crise nos céus, ainda que o mundo falte tudo, entre em colapso total. Ele é aquele que dá uma ordem sobre o vento, e o vento se aquieta. Diga à sua família, diga para o seu lar, diga para o seu pai, diga para a sua casa: creiamos em Deus. É tempo de nos voltarmos a Deus, de se dobrarmos a Ele. Seja edificado nesse momento. Estenda suas mãos para o céu agora, diga: a graça e a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus seja repleto sobre todo o povo de Deus. E nós te bendizemos, Senhor. Amém, Senhor meu Deus. Amém, irmãos. Eu agradeço a minha oportunidade. Em o nome de Jesus. Compartilhem esse áudio, irmãos. Edifique alguém, talvez um familiar seu que não é do grupo. Edifique a ele, controle as famílias de vocês com a palavra de Deus. Ela é firme, ela é onde nós devemos se apoiar.